Bom, já temos quórum. Boa tarde a todos que chegaram. Damos início, então, à 18ª reunião ordinária do Concidade. E já partimos para o item da aprovação da pauta. Alguma consideração em relação à pauta? Não? Item 3. Debate e votação da ata número 10, 17ª reunião. Está passando a lista, tá aí para assinar, né, Júlio? Está ali. Já passou, acho que tem... Está passando aí, por favor, assinar e já assinar a ata também. Nenhuma consideração da ata? Não? Partimos então para o item 4. Apresentação, debate e votação dos assuntos em pauta. 4.1. Nós temos uma homologação de alteração, na verdade, da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade. Está sendo trocada a coordenação e membro titular do Poder Público. Tá. Tem mais... Dá para aproximar um pouquinho mais? Ali, então, está sendo feito só a troca, né? Está saindo, então, a Natália, de titular, de coordenador, aliás, e está entrando o engenheiro Evandro, que, inclusive, se encontra presente, faz parte lá do nosso corpo técnico lá da CEDUR. Tá? Então, apresentado. Nós temos também a Maria Assunta, que está também sendo relocada, né? Ela está indo para o meio ambiente. E estão abertas, na verdade, 2 vagas dos movimentos sociais, que não foram indicados, tanto de titular e suplente. Meio ambiente. São 2 vagas ali. Uhum. Ó, a Maria Assunta ficou de suplente ali, tinha 2 que não estavam vindo. Então, aberto 2 vagas ainda, tá? Já foram comunicados, aguardamos que eles indiquem um titular e um suplente. Tem gente que nunca apareceu, mesmo os que já estavam... Sim. Uhum. Não, isso nós estamos fazendo, estamos colocando a ciência, então, que agora o movimento que se aligere, que... Não, mas a questão é, todos aqueles que estavam lá elencados como suplentes, nenhum quis assumir. Até agora, não. Então nós vamos ter que fazer uma outra indicação. Uhum. O problema é só nessa Câmara ou temos outras também com problema? Na verdade, tem outras. O que está mais, o que tinha estourado o prazo... Daí já vamos ver, para aproveitar e fazer a leva de todos os movimentos sociais para a gente conseguir deixar isso em dia. A Júlia se compromete de me enviar, então, todos, tá? Uhum. Ok? Item 4.2. Nós temos, então, o retorno do pedido de vistas do processo 21544 de 2016, de Novel Empreendimentos SPA Limitada, estudo de impacto de vizinhança em um loteamento popular localizado nas proximidades do bairro Araras. Nós tínhamos o pedido de vistas, né, do professor Licério, e está retornando. O senhor vai apresentar, professor? Uhum. Então, deixo livre a sua disposição para fazer a... Pessoal, boa tarde. Bom, eu vou ler o meu relatório e vou explicando, e depois eu quero ouvir também do empreendedor uma questão aí, para a gente saber como é que a gente encaminha, porque eu tenho uma proposta que eu conversei com o prefeito sobre essa situação, para a gente resolver isso na região. Então, é o seguinte, localizado na Melfi, o relatório de impacto de vizinhança está dividido em 11 itens, caracteriza o empreendimento, dados e aspectos legais,
estudo de impacto de vizinhança, caracterização municipal, delimitação da área de influência, diagnóstico, aspectos socioambientais e aspectos meio biológico, flora, avaliação dos impactos. Tá. Aí, no item 3, tem um problema no sumário, de numeração do sumário e tal, então só estou dizendo que tem problema de sumário. O item 4, que na verdade é o 3 do sumário, né? Devia ser o 4, mas é o 3, apresenta a legislação do EIV, né, que é a legislação federal, o parcelamento do solo urbano, requisitos urbanísticos e ambientais. No item 4, caracterização municipal da página 14, que seria o item 5, né? Então todos os números são trocados, né? Apresenta dados gerais apenas ilustrativos sobre aspectos geográficos, demográficos de infraestrutura, de áreas públicas, de lazer e esporte, descreve de forma superficial, sem dados e sem análise. No geral, o estudo não é um bom estudo, né? Como o anterior que eu analisei também. A gente também tem que discutir a qualidade das informações do EIV, que estão vindo muito fracos, no meu entendimento. Tá? Educação apresenta dados gerais do número de matrículas estabelecidas em rede municipal, estadual e particular, mas não faz referência sobre as unidades escolares da proximidade. Ele traz toda uma lista das escolas do município e não aborda a questão lá, que é onde, de fato, as famílias vão morar e precisam de escola lá perto. Quer dizer, é uma informação que não agrega, que não traz a problemática que vai impactar lá na região. Da energia elétrica não tem nada demais, né? O diretor aí da Celesc, o senhor Aderbal, encaminha um documento, só que está sem data. Então, eu não sei de quando que é aquele documento. Então, teria que ver, Roque, lá, para ele emitir um documento com data, para dizer a partir de quando, né? Que um documento sem data, mesmo assinado, ele não diz quando que ele vale, né? No sistema de esgoto, que é o problema. E aí eu quero apresentar para os senhores uma discussão que vem se alongando para a gente tomar uma decisão sobre isso. Quer dizer, eu estou propondo, pelo menos, né? Aliás, antes disso, a coleta de resíduos sólidos, que também não tem nada demais, porque a empresa que faz a coleta, é uma questão dela apenas estender a linha de coleta e tal, né? Não tem nada demais, assim como o transporte coletivo, essas coisas. Então, não tem nada demais. Mas o sistema de água e esgoto, na página 20, apresenta informações gerais, ao final apresenta o documento. Esse é um documento da Casan, né? Consulta de viabilidade técnica, assinada pelo engenheiro Daniel Sharp, chefe da agência de Chapecó da Casan, com data de 15 de junho do ano passado. Sobre a viabilidade para o abastecimento de água do empreendimento mediante condicionantes. Aí estão as duas, são três, na verdade, mas em duas linhas. Execução do reservatório EFAP ou reservatório com volume de 140 metros cúbicos. Então, são duas opções de reservatório. Ou a Casan constrói um reservatório na região, ou cada empreendedor vai ter que construir o seu reservatório. Porque estão solicitando para o empreendedor construir um reservatório de 140 metros cúbicos para aquele loteamento. Mas, na verdade, da região é mais de 1 milhão de metros cúbicos. Certo? Ou então, execução da estação de recalque de água tratada. Ou seja, a Casan reconhece que tem problema de recalque de água para chegar lá em todas as regiões. Não é o empreendedor que tem que fazer isso. Então, é a Casan que tem que fazer. Certo? Então, duas coisas importantes que mostram que tem deficiência de abastecimento da água da região, que não é de hoje. Bom, então, são duas alternativas para o reservatório. Uma estação de recalque, né? Seriam três possibilidades. Dois reservatórios e uma estação de recalque, que mostra a deficiência do sistema de abastecimento da água. Aí é o seguinte, a pergunta que eu trago. Quem irá suprir essa deficiência no abastecimento para atender o loteamento? O empreendedor e, por consequência, os futuros proprietários ou a Casan? Essa é a questão. Certo? Primeira questão. Bom, então, diante disso, o documento da Casan apresenta um desafio para esse conselho, agora mais presente com a criação de 2 novos bairros, que é o Araras e o Autódromo, e os novos empreendimentos imobiliários e muitos outros que vão surgir. Bom, para isso eu proponho que esse conselho discuta a deficiência do abastecimento de água da região EFAP, convidando para a próxima reunião as seguintes autoridades: o seu prefeito municipal ou o seu representante, o representante da unidade Chapecó da ARES, Agência Reguladora Internacional de Saneamento, e o chefe da Agência Regional da Casan como concessionária. Com relação ao prefeito, conversei com ele no último domingo e entendeu que encaminhamento correto e sugeriu a inclusão da ARES. Pois, segundo ele, aí, entre aspas, a declaração dele, precisamos resolver esse assunto e a discussão no Conselho pode nos ajudar. Essa é a declaração dele. Então, é o seguinte, eu falei com ele que tinha esse problema, ele realmente tem, a gente está com dificuldade de resolver. Daí eu disse que iria propor essa discussão com a Casan e com a Prefeitura, e disse assim, inclua a ARES junto.
Então, é a sugestão dele, e ele se prontificou. Se ele vai poder na agenda dele, aí é outra coisa, mas ele se prontificou de vir nesse conselho, ou alguém em nome dele, obviamente. Bom, e por que isso? Considerando que o loteamento Porto Seguro é o primeiro após o novo plano diretor, de muitos que virão, esse conselho não pode se furtar à sua essência, principalmente se considerarmos loteamentos recentes em análise conforme abaixo. Aí eu solicitei informações de quais loteamentos estão em análise na prefeitura, para saber o seguinte, o que já dá para dimensionar em termos de demanda para os próximos 4, 5, 8, 10 anos, sabendo que nesse período vão surgir muitos outros, né? Então, está ali, ó, Vederte, que já existe, 432 lotes, o bairro do Autódromo, o New Vilas 2, 295 lotes. Aí tem um que está em análise, 486, também no bairro Autódromo. O Pôr do Sol, 190 lotes no Araras. O Dom Leonardo, que é o antigo Cadore, 579 lotes. E um que está em análise, sem nome, um pequeno, né? Tem dois ali com... Talvez seja o mesmo, né? 91 lotes no Araras. O Martins, que é super pequeno, né? 13 lotes no Araras. O New Vilas 1, que existe, 215 lotes na EFAP. E o Porto Seguro, obviamente, que é esse que nós estamos discutindo, que é 259 lotes. Então, já existe 1.724 lotes e mais 927 em análise, e provavelmente daqui 2, 3 anos vão ter mais 300, 400, 500, quantos lotes, não sei quanto, né? Porque tem espaço lá dos proprietários. Bom, esses dados, obviamente, são dados passados para mim, né? E aí está o mapa, né, dos loteamentos que eu solicitei, né? Onde estão os mapas, os lotes. Os amarelos são os existentes e os cinzas são os que estão em análise. Tá? E lá naquele, à direita, lá em roxo, né? Ali esse que nós estamos analisando. Bom, aí o seguinte, dá para ter uma ideia de população? Estimar, tal, né? É meio complicado a gente estimar uma população, mas é possível imaginar que nos próximos 8, 10 anos, essa região ali vai ter em torno de 20 mil pessoas ou mais. Tá certo? Porque eu fui lá na unidade de saúde, fui na escola, conversei com o pessoal, mostrei o relatório. Eles disseram, não, mas essa foto aqui não é nós, nem sabemos onde é que é isso aqui, nós não estamos nesse EIVA. E vai. Tem uma série de problemas no estudo, né? A pergunta, óbvia, como essa população será atendida pelas redes de saúde e de educação, além de outras necessidades? Certo? Esse é o ponto, esse é o papel do conselho, né? Já que você tem aí e o loteamento te dá essa possibilidade, porque ele vai se desenvolvendo em vários anos, né? Então você pode se planejar e ir atendendo a população sem esperar para a última hora, né? Diferente daquele levantamento que eu fiz lá no Vila Páscoa, que já explodiu, né? Porque são condomínios, né? Bom, aí é o seguinte, a unidade de saúde do Alta Floresta, que é a mais próxima, que atende, e já está atendendo o pessoal do Cadore, né, pelo menos faz parte da região ali. A unidade atende as áreas 120 e 143 do Programa Saúde da Família, situado ao lado norte da Avenida Tílio Fontana e dividido pela Cunha Porã, que é aquela do semáforo lá da Tílio Fontana. O cadastro da unidade na área 120 possui, em outubro de 2015, 3.398 pessoas, enquanto a área 143, 3.997 pessoas, totalizando 7.400 pessoas em termos redondos. Mas isso em 2015. Esse número não está atualizado porque o banco de dados está passando por alteração no software. O pessoal me informou que está com problema de informação, então eles acham que tem muito mais pessoas do que esses 7.400 que eles têm no cadastro hoje. Então essa é a unidade hoje. Vê que ela é uma unidade que precisa de melhorias, porque essa pintura é já de passada, né? As unidades têm outra pintura já, não? Mas é a unidade lá do Alta Floresta. Pelas condições físicas, a infraestrutura está no limite. Essa expressão é do pessoal da unidade, diz assim, a infraestrutura está no limite. Imagine se não atender, se não pensar essa demanda, não tem como atender essa população. E o número de pessoal precisaria ser ampliado, principalmente pelo crescimento constante da região de atendimento, e essas duas condicionantes não forem atendidas, as dificuldades só aumentarão. Isso vai explodir na Secretaria de Saúde, obviamente, né? Com os novos loteamentos, já em análise e empreendimentos futuros, seria prudente a Secretaria de Saúde incorporar ao seu planejamento para a próxima gestão a construção de uma nova unidade de saúde entre os bairros Arara e Autódromo, por ali. Então, é bom eu tenho uma proposta para isso também. A Sereno Soprano, que é a escola, que fica no bairro Sereno Soprano, né, possui 12 salas e demais dependências, além do ginásio de esporte,
Tudo em boas condições. É uma escola que está bem cuidada comparada com outras que eu já conheço. Tem 500 alunos, 250 em cada turno, no matutino e vespertino, do 1º ao 9º ano, com previsão de mais de 90 vagas em 2017, podendo chegar a 600 alunos, em torno disso, né? E tem como ser ampliada ainda em 2018. Tem mais espaço no terreno lá, que segundo o pessoal que eu conversei, essa escola ela pode atender 700, 800, 900 alunos. Então, é uma escola que tem, se pensar planejadamente, ela tem ainda condições de receber mais gente. Aqui é a parte da frente da escola. Tu vê, a pintura dela é uma pintura atual, aquela da unidade de saúde é uma pintura antiga. Então, você vê como é que está o serviço de manutenção dessas unidades. Bom, eu tirei a foto ali, coloquei o meu nome ali, porque foi eu que tirei essa foto, né? Ao final deste ano, a escola está atendendo, até o final deste ano, 140 alunos da creche de 3 a 6 anos, que estavam numa casa alugada ali na comunidade, e vai entrar em funcionamento essa unidade aqui de creche, que é antiga, é uma luta antiga dos moradores, que é no Colina do Sol. Então, eu fui lá, ela já está praticamente pronta, né? O pessoal está fazendo a calçada, e o pessoal disse que não, ela vai entrar em funcionamento agora, no começo do ano. Então, os alunos que estão lá na Sereno Soprano vão passar para aqui, para essa unidade, e vai sobrar 3 salas de aula, que eles vão, obviamente, atender os alunos, por isso vai aumentar o número de vagas para matrícula de 1ª a 8ª série. Aí está o pessoal socando a área, né, para fazer o passeio. Aí a escola Herbert de Souza, localizada no Alta Floresta. Essa é a escola mais próxima desse empreendimento. Possui 9 salas, sendo 3 para a educação infantil. Já mostro as fotos aí. Em salas adaptadas e demais dependências, além de uma quadra de esporte descoberta. A escola atende 434 alunos, do berçário ao 7º do ano fundamental, sendo 203 no matutino e 203 no vespertino. Os alunos da 8ª e 9ª série são transferidos para o Sereno Soprana. Tá? Há uma demanda por melhorias na sala dos professores, na biblioteca, no CEMUT, que é o Centro Municipal de Tecnologia, e tem um caso urgente de atendimento na sala de recursos multifuncionais, que chove dentro, né? Tem problema de telhado, possui vários aparelhos do MEC para atendimento das crianças com necessidades especiais e trabalho dos profissionais. Então, é um problema que a escola está enfrentando. É uma escola que precisa de melhorias, né? Ela está, assim, bastante judiada. Além dessas melhorias imediatas, há necessidade de ampliação nos próximos 2 ou 3 anos. Por isso, já possui o projeto técnico, o pessoal me mostrou a planta de engenharia já está lá, a planta, né, de 5 a 6 salas, dependendo, claro, das adaptações que possivelmente possam ser feitas, no terreno da própria escola, porque tem espaço, né? Mas, segundo eles, não sabem se tem planejamento orçamentário para ampliar essa escola. Ela teria que ser pensada agora, já em 2017, para ampliar. Aí está a quadra, né? Do lado à esquerda fica a unidade de saúde, né? Porque é um terreno único. Tá? E aqui a área da unidade das crianças, né? Pré-escola. São três blocos, né? Esse é o bloco da direita, no centro são as escolas normais, as salas, e a unidade de atendimento, recepção e refeitório, essas coisas. E à esquerda, aquele da quadra que a outra foto mostrou. Bom, então é o seguinte, diante desse quadro aí, da área da saúde e da educação, eu estou propondo o seguinte: somente um processo de planejamento poderá fortalecer a atuação das Secretarias de Saúde e Educação frente às fortes demandas que se apresentam. Por isso eu proponho, e aqui é uma proposta que submeto ao plenário, também como a anterior da Casa, uma discussão com os respectivos secretários na primeira reunião da Conselhado de 2017, para exposição e análise das possíveis e necessárias providências. A antecedência pode ser a melhor solução. Essa é a questão da saúde e da educação. Porque eu lembro, e o CRAC lembra, né, CRAC, a gente estava lá elaborando o projeto, nós fizemos nosso encontro da educação lá no centro de eventos, estava estourando aqueles condomínios lá no seminário, né? E a secretária Astrid chorou, inclusive, disse assim, eu não sei o que fazer. Não avisaram nós que tinha tanta gente, não planejaram, não faz parte do projeto da construção que vai ter gente. Então, a gente não pode deixar estourar nem para as secretarias e muito menos para as famílias que vão morar lá, que os caras vão vender, com todo o direito que eles têm de vender, e as pessoas de comprar, e depois chega lá, não sei que tempo, as pessoas vão procurar matrícula e não tem vaga. Então, o que a gente tem que fazer é informar a secretaria, as duas secretarias,
Imagine, planejem, porque em 2017 é assim, em 2018 vai ser assim, em 2019 poderá ser assim. E vão se planejando aí, porque na próxima administração vai aparecer demanda importante naquela região lá. Tá? Na área de saúde e da educação. Principalmente, são as duas áreas que têm maior presença, maior pressão contra a administração. Aí é o seguinte, aí tem a proposta do Roque, que é a questão da rua, lá de acesso, né? O IV traz um estudo da frota de veículos e apresenta quantos veículos tem na cidade, não sei o quê, né? Apresenta o número de frota, assim como o sistema viário, sem análise e sem impacto dos veículos lá, porque você vai ter tantos lotes, é possível estimar o número de moradores, você tem que pegar o número de moradores da cidade, dividir pelo número de veículos e tal, você faz uma estimativa, mas aí tem que levar em consideração a renda, etc. E uma série de variáveis que não é fácil você estimar quantos veículos essas pessoas que vão comprar lá vão ter. Mas isso seria um estudo que um profissional com mais tempo, de repente alguém da universidade, podia fazer para disponibilizar para nós e para o pessoal, né? Quanto à solicitação do empreendedor de pavimentar apenas metade da via de 25 metros, a manifestação na Câmara de Mobilidade, com base na ata 18/2006 do CAL, que solicita a implantação de pavimentação e infraestrutura necessária da estrada municipal desde o loteamento Pôr do Sol até o final da gleba do empreendimento com largura de 25 metros. Ou seja, o pessoal está pedindo e o Roque também está solicitando. Então, essas são as duas propostas que estão colocadas, né? Bom, então, considero este e outros pontos, a Câmara de Mobilidade, Trânsito e Transporte opina pelo deferimento, né? Quer dizer, pelo deferimento da rua de 25 metros. Em nenhum momento a Câmara refere-se a aceitar o estreitamento da infraestrutura do acesso do empreendimento. Portanto, sou de parecer favorável pela via de 25, mesmo o empreendedor tendo apresentado argumentos orçamentários para atender essa exigência e tal, que é um direito dele, né? Então, aí nós temos que ver, porque se a gente aceitar a proposta dele, tem que aceitar para os demais, e para os demais, e para os demais, daí não sei como é que a gente vai resolver isso. Então, essa que é a questão. Não se trata apenas de uma questão específica que atendeu para, não. É que vão surgir outros e vão dizer, vocês forneceram, aceitaram essa proposta para o fulano, então eu também tenho direito. E aí como é que você faz, né? Então, essa que é a questão. Então, aí outra questão, aspectos socioambientais, traz os dados populacionais, estima em 2.490 habitantes, nos 259 lotes, porque pode construir mais de um pavimento, né? Então, obviamente que poderá ter, né? Claro, quando o empreendimento tiver 100% de ocupação, né? Na área 36, informa que os lotes populares terão 252 metros, 2 a mais do que os 250, que são chamados lotes populares. E na página 34, afirma que serão implantados 260 lotes. Então, tem aí também o número total de lotes, e de vez em quando aparece um número, depois aparece outro, mas... Tá? Quanto a equipamentos públicos e comunitários? Quanto à localização. A página 27, que o empreendimento será implantado no bairro IFAP, o que não é real. Na verdade, agora é o bairro, não é nem um bairro, porque ele está fora dos bairros, né? Está na área rural, né? Tá? Em termos genéricos de localização, poderia-se dizer que na região IFAP, se fosse o caso, coisa e tal, né? O empreendimento está localizado fora da área projetada para o bairro IFAP, portanto, em área não urbana, e para incorporar a cidade é preciso alterar o zoneamento da região e ampliar a área do bairro Araras, né? Porque ele está fora daquela área que está no plano diretor. O bairro Araras é aqui, mas o empreendimento está aqui do lado, não está dentro do círculo do bairro Araras. Por se tratar de loteamento popular, entende-se que seja urbano, visto que a população que ali irá morar passa a ter o direito à cidade conforme a legislação. Então, como é que você traz para a cidade alguém que vai morar do lado da cidade, geograficamente falando, em termos de zoneamento? Quanto a equipamentos, essa é uma questão que cabe aos profissionais dizer como é que a gente resolve isso, né? Porque é questão técnica. O item 9. Quanto a equipamento público, urbano e comunitário, o EIVA conceitua e lista o que se entende por equipamentos urbanos e apresenta um levantamento parcial da área de influência do empreendimento. Visto pelos dados e pelas informações, haveria deficiência de equipamento tanto público como comunitário, por isso apresenta os dados mais próximos da realidade. Na página 30, apresenta a foto da igreja e do ginásio do Jardim do Lago. Trata-se de outra comunidade que não tem nada a ver com o empreendimento. É só, né?
A comunidade Araras será, ou o bairro Araras, no caso, será outra comunidade, outra localidade, outra realidade, que exigirá outra infraestrutura comunitária. Portanto, esse tipo de informação nada acrescenta no EIV. Do ponto de vista comunitário, cada novo loteamento tem construído o seu espaço esportivo, de lazer, de religiosidade, etc., porque cada loteamento tem a sua área institucional. E os moradores vão dizer, então, vamos fazer aqui o nosso salão, o nosso campo, sei lá, a nossa ginásio, porque eles têm direito a esse espaço, né? Então, eles não vão dizer, vamos participar daquela comunidade lá, se nós temos espaço aqui do lado de casa. Então, é o seguinte, os espaços comunitários, culturais e recreativos, dimensões atuais e futuras. Na região de influência existem vários loteamentos, e na sua grande maioria com espaços comunitários consolidados. Relaciona aqui apenas aqueles localizados no lado norte da Tília Fontana, né, que é o caso aqui, considerando que pertence à região EFAP, né, região pertencente ao bairro EFAP, coisa assim. Então, no bairro EFAP, existe o loteamento Alta Floresta, existe salão comunitário, com ginásio de esporte, uma quadra coberta, etc., que fica atrás da escola ali da Herbert de Souza. O loteamento Paraty Zanros tem salão comunitário, tem igreja, tem 2 ou 3 religiões lá que atuam, né? Mas tem outras deficiências lá. O loteamento Ceresopano possui salão comunitário, em frente à escola tem o bandejão, do lado tem a comunidade, a própria escola tem o ginásio de esporte, que a comunidade pode usar à noite, porque a escola usa durante o dia. Então tem espaço comunitário. E tem 3, 4 igrejas ali também. O loteamento New Vilas ainda sem espaço comunitário e tem uma promessa lá da administração de construir uma creche a partir do próximo ano. No sentido oeste está o loteamento Cadore, ou seja, mais à frente, que após alguns anos de irregularidade e questionamento judiciário do Ministério Público, os moradores agora começam a se definir, mas ainda sem espaço comunitário definido. Não sei o Vederte, porque eu não fui até lá. Então, nesse caso aqui, é outra proposta, né? O que vai sobrar para a prefeitura, mais uma vez, né? Eu coloquei a demanda das áreas institucionais no ano passado por isso, né? Tem um problema aí que tem que ser resolvido, ou pelo menos encaminhado. Diante das exigências de uma região nova, com vários loteamentos, sugiro que essa questão comunitária, a partir das áreas institucionais, seja discutida nesse Conselho na segunda reunião de 2007. Ou seja, eu estou pautando 3 reuniões, tá? Certo? As 3 próximas reuniões eu estou pautando aí. Com estudos e proposições devido às múltiplas demandas ao município das comunidades que formarão espaço esportivo, lazer, preservação, etc. É isso aí, em discussão. 3 proposições, tá, pessoal? A próxima para dezembro, a primeira, né, que é a questão da Casan. E daí eu queria ouvir a versão aqui do empreendedor, como é que eles negociaram com a Casan, como é que foi, o que eles solicitaram e coisa e tal. Bom, são bastante informações, né? A gente vê que o professor vai a fundo, isso é muito bom. Antes das tuas explanações, eu acho que para todo mundo tomar ciência e ficar nos mesmos parâmetros de discussão, porque eu tenho ciência do documento da Casan, acho que era bom para todos os conselheiros tomarem ciência do que diz o documento da Casan, já que é o primeiro item, para daí... A Luana tem, né, o documento da Casan. Mas o documento da Casan é normal, gente. O que eles pedem? Ó? 140 metros cúbicos de reservatório. Isso em qualquer loteamento eles pedem para qualquer projeto que aparece. Eles fazem a demanda do número de lotes versus quantas famílias vão morar e dizem, olha, o senhor, ou o empreendedor, ou a família, enfim, a empresa que está empreendendo tem que fazer o reservatório, né? Por exemplo, aqui é 140 metros cúbicos. Lá no Desbravador, que é um loteamento mais antigo, é 400 metros cúbicos de reservatório, né? Então, o reservatório é uma obra do empreendedor, que é uma coisa normal. Aonde que onde começa as confusões com a Casan, mas não para a prefeitura. É onde é que tu vai ter que buscar essa água. Então, nesse caso desse parecer aqui, eles estão pedindo para ir lá na Araras. Então, o que a Casan está dizendo? Para nós aprovar o teu projeto, o senhor vai ter que pegar e sair furando, né? Abrindo o buraco, comprar cano, enfim, por tua conta, e ir até lá na Rua Araras para buscar água. Então, vai dar 1.000 metros, nesse caso aí, mais ou menos, 1.200 metros. Então, esse a princípio, é um ônus que eles empurram para o empreendedor. O que o empreendedor tenta negociar algumas vezes é uma participação da Casan. E aí fica num negócio que vai e não vai. Daí,
né, ligando aqui, né, Ricardo, aquele PL estadual, que como essa compensação, essa participação da Casan não é clara na água ou no esgoto, enfim, nós temos lá um PL estadual que há anos estamos trabalhando para que vire uma lei que tenha uma regra clara. O que a Casan faz, o que a concessionária faz, porque podia nem ser Casan, né? Podia ser uma concessionária municipal, né? Mas assim, então, vamos pensar no ônus para o município. Nesse caso, com a Casan não tem ônus nenhum, porque o máximo que vai acontecer, nós temos que fazer por conta própria os 1.200 metros. E eles não participar com nada, né? Como não está escrito em lugar nenhum, se eles resolverem não participar, nós vamos ter que puxar até a Rua Araras. E aí, evidente que o cano e o volume de água é eles que determinam para atender aquela comunidade. Então, também não tem ônus para a prefeitura. Bomba de recalque. É normal eles pedir que o empreendedor bote bomba de recalque. Então, se, por exemplo, na região não tem uma pressão muito grande, você tem que aumentar a pressão botando essa bomba de recalque. Por conta de quem? De quem está pedindo para fazer o empreendimento. Então, eu acho que a Casan é uma coisa simples. O que a gente sabe que tem de demanda lá é que eles estão querendo um terreno num lugar alto para, quem sabe, colocar outros reservatórios para atender a região. Então, isso aí já é uma outra situação, né? Nesse caso aqui, se nós voltar no mapa ali, pelo que a gente já conversou com a Casan, naquele dos bairros ali que aparece, tem aquele... pode ser no do seu Licério mesmo. Tem aquela canetinha para apontar, não? Mas aqui, ó. O lugar alto aqui, ó. Tem uma região alta. Deixa eu ver aqui. Acho que é por aqui, ó. Que aí eles vão querer que coloque o reservatório, evidentemente, no lugar mais alto possível, né? Então, essa localização do reservatório, tu tem que bater cota de nível com o topógrafo, levar para eles calcular a pressão, se a bomba tem que ser mais forte, menos forte. Então, isso automaticamente, saindo a consulta prévia aqui, o empreendedor vai contratar um engenheiro, né? Nós vamos contratar um engenheiro só para fazer o projeto da água. Daí ele vai negociar com a Casan todos esses detalhes, partindo da cota do nível do terreno. E aonde seria localizada a tal da caixa d'água, né? Mas tem o seguinte, ó, uma coisa é a caixa d'água para o teu empreendimento, outra coisa é para a região toda, que já chega com baixa pressão. Ok? Certo? Sim. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa reunião de vir o prefeito, vir o pessoal da Casan, porque a deficiência de água não é só nesse lugar, em vários lugares tem problema de deficiência de água. E aqui a demanda é para uma caixa ou um reservatório grande para atender toda a região, porque você pode dizer o seguinte, eu coloco uma bomba de recalque, segundo os dados técnicos e tal, abasteço lá o reservatório de tanto, por 2 dias o pessoal vai ter água, mesmo que falta, não sei o quê. E os outros, como é que fica? Aí todo mundo vai ter que fazer o seu, e a Casan diz assim, tá, eu estou esperando que vocês façam. E aí as outras regiões, os outros loteamentos, lá no Vila Paz tem problema de água, não sei mais onde tem problema de água, e eles não assumem o compromisso de fornecer para a região toda a água suficiente. Sim. Essa que é a questão. Então, veja, quem que concedeu a concessão para a Casan? Foi a prefeitura. Exatamente. Quem tem que pedir as ampliações, os investimentos, é o município, né? Por isso que eu falei com o prefeito. Então, eu acho que a sua preocupação é super válida e tem que haver essa pressão, esse comprometimento. Você quer ver uma coisa? Ó, falando do desbravador, ele fica lá no Passo Forte, Vila Real. É 5 quilômetros que eles querem que faça extensão de rede. 5 quilômetros. E até hoje não está resolvido com eles a participação deles. Então, é um problema grave, é mais fácil para eles empurrar para o empreendedor e ir levando de barriga, né? Então, eu não tenho nada contra a Casan, né? Os atendem bem, mas tem coisa que não resolve. Mas esse é um caso. Né? E a gente sabe que a Casan aqui dá lucro, a gente sabe que eles levam o dinheiro e Chapecó sustenta os municípios vizinhos, mas isso é outra coisa, né? Então, eu dessa parte aí, eu acho que a iniciativa é muito boa, acho que é muito importante. Eu continuo pedindo que leia o documento na íntegra, porque a parte do documento que tenho ciência, ele justifica que não pode adquirir um lote para colocar o reservatório e pede a doação. E já foi solicitado ao município, e aí cabe ao conselho fazer talvez vinha o prefeito aqui, mas a gente sabe que é final de ano, tem um monte de complicação, de repente nós propormos alguma solução já, que seria
uma doação antecipada da área mais alta para um loteamento no futuro já fica com crédito ao município, pelo que eu entendi lá. Veja, na consulta da Casan, para nós aqui só pede o que o empreendedor tem que fazer, né? Ela não entra na questão do bairro. Mas então, esse documento que o professor Lucério falou, do Daniel Scharf, que eu tive conversando com ele esses dias, que ele me falou dessa deficiência e a preocupação dele é no bairro inteiro, até eles que já tinham aqui essa solicitação, ele solicita um terreno alto para a implantação, porque ela tem orçamento, a Casan tem um orçamento destinado para a construção do novo reservatório para atender os bairros da EFAP e ao redor, por causa dessa deficiência de água, só que eles precisam de uma área para colocar o reservatório. E ele até sugeriu, no dia me mostrando lá no Google Earth, o local mais alto, que se não me engano é do Vacaro. Está na divisa ali, acho que está mais dentro do Vacaro. Do Vacaro e de um parceiro. Pode. Então é outro documento, né? Não é na viabilidade. Só para contribuir, aconteceu que lá naquele lote justamente que você falou, eu mesma fiz um documento de uma doação de 900 metros que a Casan solicitou, porque havia o Ducadori, o Vederte parte 2 e mais outros processos em andamento. Foi feita a doação, foi feito um documento dizendo que seria doado para fazer esse reservatório. Inclusive, foi conversado com o Luciano, na época, se não me engano, que é o do Cadori, e ele também se comprometeu nesse documento que doaria no mínimo 300 metros no loteamento dele para que fosse feito o recalque, e foi o que a Casan disse que seria o exigido e no mínimo para que esses 2 empreendimentos e mais os outros fossem aprovados. Então, há 3 anos, no mínimo, esses 2 empreendedores e mais os que estavam envolvidos na aprovação já estavam comprometidos. Então, acho que falta um pouquinho de que a Casan passe para vocês, talvez, ou que, de certa forma, contribuam, porque todos os empreendedores já estão cientes que tem que colocar. Eu sei, mas como já foi exigido, sabendo que o de vocês também e outros também teriam um andamento, esse reservatório supriria os que estão agora, os que estão em andamento e possíveis futuros. Acho que é só juntar as partes agora. Mas ajudando no debate, então, o documento do Daniel de 2015, ele assumiu agora, ele não tem ciência dessa doação, porque não adianta um interesse de doação, nós temos que ter um documento formal doando a área. Mas eles doam para ontem. Eles já se comprometeram e é só eles aceitarem. Não, mas temos que sentar aí com o secretário do município, acho que para dar o encaminhamento, para ver aonde é essa área de terra e fazer essa doação. Que daí justamente nesse lugar mais alto, tá? Então, se tem ali, eu acho que nós temos que formalizar a Casan novamente, sair daqui já que você tem isso aí mesmo do empreendedor, formalizar e fazer o processo de doação, porque daí eles não têm desculpa, porque para eles licitarem, eles precisam ter o documento doado ao município, cessão de uso à Casan, para a Casan investir o dinheiro e fazer o reservatório, que daí começa a resolver esses problemas que está todo mundo aqui falando de água. Pode ser marcada a reunião, mas se ele não tem ciência dessa doação, vai marcar a reunião para ele dizer, olha, eu não tenho ciência disso e preciso isso aí para chamar o prefeito aqui, se já está pronto, então não precisa nem fazer a reunião. Não, eu só estou... Aí cai por terra a nossa reunião, embora o problema de água aqui uns dias vai ter seca, e nós vamos estar de novo, a cidade inteira, nosso reservatório, todos são indeficientes, tem a questão de insuficiência de água, então acho que está na hora de dar a diretriz. Mas podemos deixar viabilizada a reunião, acho que não diferente, porque daí traz o pessoal pelo menos para esclarecer. Tá? Eu acho que a reunião da Casan é uma coisa, eu acho que me parece que essa questão do reservatório, que nós podíamos aproveitar a informação da Ana, né, de alguém fazer um contato com o Vacaro, ver se ele confirma essa doação e partir para pegar o documento, a escritura de doação. Aí, o lugar para fazer o grande reservatório da Casan teria, dependendo do nosso. Nós vamos ter que fazer um reservatório, mas se tiver o espaço maior, a Casan vai fazer o outro investimento dela, né? A não ser que por exemplo, assim, o que dá para construir? O Vacaro, por algum motivo, não quer doar agora. Eu não vou lotear e tal, então eu não resolvo não doar. É nós viabilizar no nosso loteamento uma doação de uma área maior, né? De repente fazer uma compensação com a Casan daquele acesso, ela fazer o acesso e nós doar um terreno maior para que eles possam construir rapidamente, então, esse grande reservatório. Então, nós estamos aí para colaborar no processo, né? Se for o caso.
salvo porque o ponto mais alto é no terreno do Vacaro. Então, se o Vacaro doar, o melhor para a cidade é o terreno do Vacaro. Lírio? É só aqui um problema pontual, né? E assim como ali, Chapecó, vários pontos. Agora, nós não podemos esquecer que o nosso problema é captação e tratamento da água. É esse o grande problema de Chapecó. E é isso que nós deveríamos bater na tecla, para que seja feito um novo manancial, existe projeto e tal, e se aplicar, porque não adianta fazer reservatório se não tem água tratada para mandar lá. E ao menos que liberem os poços artesianos, para quem queira ao menos ter água, possa fazer. A informação do Varela, estivemos eu e o Lunardi conversando com ele lá na Casan, que eu estava tentando resolver o meu problema lá, do outro loteamento. Ele informou para nós que estão tentando fazer a nova licitação até o final do ano da famosa do Chapecózinho, né? Então ele disse que tem 18 milhões na conta da Casan para a obra, mas houve problemas dúvidas da licitação, enfim, e que eles estão ávidos para que termine, né? Isso para eles poder iniciar a obra, né? Então da parte da Casan a gente vê que eles querem fazer para então, ontem. só para complementar, a gente tem que atacar esses pontuais, mas em paralelo também garantir esse abastecimento. Sim. Então, veja, da parte do empreendedor, o que nós pudermos fazer, a gente está à disposição. Eu acho só que nós não podemos, vamos dizer, travar, né, esse processo em função dessa situação. A gente pode ajudar a resolver, né? Sim. Porque na prática, veja bem, o que nós estamos buscando aqui? Consulta prévia. Sai a consulta prévia. Aí nós vamos atrás de fazer todos os projetos. Então, vamos dizer que ande muito bem, daqui 6 meses nós vamos ter um empreendimento aprovado. Aí vamos começar a fazer as obras. Até as famílias ir morar, vai no mínimo aí uns 2 anos, entende? Então, não viria ninguém morar nesse loteamento antes de 2 anos. E também temos que lembrar que um loteamento, no mínimo, indo bem, venda rápida, ocupação rápida, não antes de 5, 6, 7, 8 anos, não enche um loteamento. É diferente de um prédio. O prédio, né, terminou amanhã, todo mundo vai morar porque está pronto, disponível. Então, se é 200 apartamentos, a demanda de água, de escola, de luz, enfim, é tudo ao terminar o prédio. E o loteamento não é, o loteamento é outro processo. Acho que o Lunardi queria... Lunardi, microfone. A sugestão aqui, pelo que eu estou percebendo, é que a secretaria aqui do Concidade daí deveria encaminhar uma reunião com os loteadores interessados, né, através da secretaria do Concidade, fazer essa reunião, porque é interesse de todos, mesmo que seja uma antecipação de doação para futuro parcelamento de solo, né, já fica ali. Tem que chamar a Casan junto, daí que já fica sabendo daí da ciência e ela, é isso aqui que vocês precisam, está feito, está aqui o terreno. Agora vão colocar e vão implantar aqui o sistema de abastecimento, né? A sugestão minha é essa. E aproveitando que você citou, Roque, a questão lá dessa adutora de abastecimento do Rio Chapecó, né, Chapecózinho, eu acho que seria importante também a secretaria aqui e o conselho... A ofício aquele, né? Encaminhar o ofício para o Varela, né, que é diretor da Casan, solicitando informações, né, sobre o processo lá, né, esse processo da adutora, né, como está, né, porque vai ajudá-lo, né, a botar pressão também, né, nos superiores dele lá. Ele precisa desse apoio, né? Ele nos explicou que o dinheiro está disponível na conta lá, porém houve aí no processo de licitação as empresas concorrentes lá impugnaram, né? Por mais de uma vez, se não me engano, que ele falou, né? O processo isso aí está atrasando, ele está preocupado porque esse dinheiro daqui a um pouco não é utilizado, né? E acaba se perdendo o recurso, né? Então, é importante nós realmente botar pressão, né? Eu acho que foi bem lembrado que ele até pediu ajuda, né, para o centro empresarial fazer um ofício. Já foi encaminhado hoje pela manhã esse procedimento, mas seria mais um, né, nós fazermos isso do conselho aqui.
Ele precisa é de... outra coisa, mas... mas ele precisa dessa demanda para brigar, para vir, para a obra sair para Chapecó, porque senão lá embaixo eles levam o dinheiro para o outro lado, né? Vocês sabem como é que é. Então vamos propor a aprovação disso, né, Ricardo? Eu acho, independente do assunto aqui. Não, isso é outra... Não, é que as proposições aqui era tratar desse assunto, porque seria meio que em paralelo ao empreendimento, questão do abastecimento, outra reunião em relação às instituições, né? E nós teremos o que já até é o assunto do próximo item aqui, que é a questão do acesso, das vias lá. Então, fica isso. Sim, mas ela independe da reunião de Sim, dezembro? exatamente, é. As minhas proposições são separadas dessa. Não. A discussão aqui, olha só, a questão da doutora lá... Eliminar a reunião de qualquer jeito. Uhum. Mas acontece que a questão é saber o seguinte, que o pessoal da casa diga aqui para nós como é que vai ser o encaminhamento. Eles têm que falar para o conselho. Entendeu? Sim. É essa a questão. E o prefeito também tem que dizer para nós como é que é a questão da cobrança dele com relação à Casan. Porque ele também diz o seguinte, eu também preciso de apoio para pressionar os caras. É a mesma coisa do Varela lá. Sim. Tá, mas... vamos ver se eu entendi. Vai na sua... Só que primeiro faz a reunião com os empreendedores. Não, isso depois com o prefeito. Pode ser. Já tendo a solução do terreno ou não. Já tendo o caminhamento aqui para conversar com eles. Tá. Mais prática, né? Sim. Tá. Tudo bem. Sim, tudo bem. Tranquilo. Tá. Das instituições também é outra parte e... Não, as secretarias de saúde e educação, porque vai pedir vagas e tal, né? E eles também têm que se planejar. Né? Tem que informar as secretarias de que tem essa tal, e vai acontecer nesse ritmo, para eles terem clareza de que eles precisam se planejar para fazer os investimentos nos próximos anos. Exatamente. Pode ser esporte e lazer junto. Né? Podia colocar ali isso, esporte e lazer também. E aí as áreas institucionais, que é outra discussão. E as áreas institucionais faz parte do todo, aí que a gente está... exatamente, terceira pauta. É a Secretaria de Saúde e Educação. E esporte e lazer, que o CRAC sugere que inclua esporte e lazer junto. Não, nós temos os membros que fazem parte também do conselho. Só fala para ficar gravado depois a Júlia me enlouquece, que depois ela não sabe o que foi falado. Obrigado, Cracker. Então, assim, a preocupação do Licério acho que é importantíssima, mas assim, alguém tem que gerenciar isso aí. Se existe a Secretaria de Gestão do município, que interliga a gestão como um todo, que vai direcionar as demandas da saúde, da educação, aí eles têm que ficar cientes disso e fazer o trabalho deles. O Concidade tem que chamar a atenção deles para isso, como agora aqui com a proposição da reunião do incorporador, para doação para a Casan, fica resolvido um problema. A segunda parte é a da doutora, que o Lírio colocou e o Lunardi referendou. Eu acho que nós temos, sim, que cobrar a explicação da Casan como um órgão que pensa o desenvolvimento do município. Também concordo. E essa, professor, eu acho que sim, podemos até fazer com a saúde, mas eu acho que quem tem que fazer essa reunião seria a Secretaria de Gestão do município, que vem planejando a gestão de todo o município. Meu entendimento. Agora, não sei se a estrutura organizacional é assim mesmo, então, mas acredito que seria a melhor a todas essas questões. Olha, não é só esse aqui. Temos diversos empreendimentos no município que estão
criando demandas, então todas elas têm que estar interligadas. Então, a gente trouxe um ponto em específico, que é esse loteamento, mas para refletir nos outros. Então, acho que aí seria essa função. Mas não me oponho a fazer a reunião com os secretários, mas não sei se vai surtir o efeito que a gente espera. Não, a gente pode ver, até porque está tendo agora a reforma, então também temos que aguardar para ver como é que vai ficar. Né? Sim. Não, mas dá para... Sim, dá para articular dessa maneira, então. Ok? E a terceira proposição, aí sim, essa já aquele mapeamento já veio, né? Para o senhor. Não? Então, assim, nós temos que saber quantas áreas institucionais o município tem, em cada local, para cada ente que está na sua região, ajudar a propor situações para a utilização. Certo, pessoal? Vocês concordam com essa terceira proposta? Que daí é o seguinte, a gente solicitou essas informações, e aí tem que encaminhar, e o concidado tem que discutir isso, né? Não, só teve uma proposta, mas não foi encaminhada. Na verdade, no início do ano passado foi feito, acho que depois daquele pedido de vistas também, foi feito, a gente encaminhou um memorando para uma FESONE ali, mas até agora a gente não teve retorno da relação das áreas institucionais. Aí nós fizemos via Concidade um ofício, né, direto para o cartório, solicitando a relação das matrículas dessas áreas para a gente começar a fazer o mapeamento. Eles iam iniciar o levantamento, devem estar quase entregando. Eu acho que pode pedir, é mais fácil pegar com o pessoal do Tributos, viu? O Tributos ele imprime na hora lá com o Dirceu a lista do computador de tudo que é do município. Depois tem que conferir matrícula, o que tem em cima, mas na Secretaria de Tributos vocês pegam a lista na hora. Tanto que aquela seu... Urbano, né? Hã? Ali vai ter só o que é urbano. E o que está no nome da prefeitura. Sim. É. Não, o cartório já estava, na verdade, já está lá, eles só nos pediram que vai demandar um certo tempo, porque é bastante. Então, mas eu sugiro conferir, porque veja, tem área que está cadastrado no IPTU, mas a prefeitura nem pegou a escritura. Tem área que não está no IPTU, mas tem escritura. Então tem área que a prefeitura tem, mas nem tem escritura, não tem nem IPTU. Na verdade, vai ter que fazer uma... Só que isso também já está... O próprio governo já vai ter que fazer esse trabalho, em função de todas as regulações que vão ser feitas agora, nós já vamos ter que fazer isso também. Ô, presidente, e se reforçasse esse pedido novamente para ter uma resposta, uma FESONE, só que assim, acho que daí para marcar a reunião já sem essas informações, professor Sério. Não. Já tem o ofício do ano passado, a gente pode reiterar a solicitação, de novo uma FESONE, que já faz um ano que não foi entregue, já foi pedido ao cartório, pedido o secretário de Planejamento disse que vai dar uma multa para o Mafsone. Tem que dizer, Mafsone, nós vamos te multar. Prender o salário. Ele faz. Não, foi conversado no cartório há cerca de uma semana. Eles estão já para eleição, só que realmente é bastante coisa. E é de graça, né? Deles não gostam. Tanto que, sobre também ideia, eles me ligaram porque tinha saído no nome do Concidade, eles queriam o CNPJ do Concidade. Não tem CNPJ, então nós vamos cobrar. Não, então vamos fazer o nome da prefeitura. Daí... Esse Brasil é... Do jeito que é essa imposição de área institucional no município, que qualquer desmembramento tem que gerar 15% de doação, nós estamos gerando um grande problema, de ordem social e ambiental. Porque as áreas são pedidas porque a lei prevê, tem que pedir, né? Aí tu tem que cumprir tabela, onde o camarada descobre lá que tem uma área da prefeitura, ele vai e invade, né? E daí você geralmente, é ocupação irregular, evidentemente irregular, e muitas vezes causando dano ambiental. Agora a gente está correndo atrás de fazer regularização fundiária aí, né? Mas se persistir esse sistema, nós vamos só apagar incêndio, assim, e vai sempre... Tem que ser revista essa situação aí, né, da forma como é feita. A área institucional tem que solicitar quando precisa de área institucional, não por né, ou pedir outro, pedir e depois não ter controle, não consegue tomar conta das áreas. Pedir, né, Ricardo, podia pedir uma compensação, o que a gente vê, mas não é o foco aqui, né? A Tânia lá, na hora de aprovar, que está fazendo o dever dela, olha, o senhor tem que fazer uma pracinha, porque os moradores vão usar. E às vezes faz aquela pracinha, fica abandonada, quebram tudo.
Então, de repente, era preferível investir numa creche, investir num outro valor e não fazer aquela pracinha para ficar abandonado. Tem que Mas ver é, o que é precisa uma conversa... de fato, não pedir por pedir, porque a lei prevê, entende? Esses 15%, ou, entende? Não é... Aí, Sim, aí vai tem... ocorrer sempre isso, você vai gastar recurso, quer seja no cidadão, né? Ou colocar lá um patrimônio lá que passa a ser do município lá e não consegue ser zelado, ser cuidado. Mas errado, hoje a regra é essa, não é? Eu sei, mas eu estou só colocando uma visão nós temos que minha repensar disso, né? Que eu acho que está gerando um monte de problema isso. Viu? Se a gente observar hoje o problema de ocupação irregular, a maioria em cima de área pública. E o não é de professor terreno Licério... privado, que quem é dono geralmente cuida, não deixa invadir. Agora as áreas públicas é que estão invadidas. Viu, Lunardo, o que dá para fazer nesse debate que o professor Licério vai fazer, a gente trazer esse tema, misturar o tema, porque é o tema de área institucional, e talvez criar uma outra maneira de o empreendedor fazer uma compensação que tenha mais inteligência, né? Menos desperdício, né? Exato. Se tiver que cobrar, né? Tá. Okay. Bom, eu queria seguir aqui, ó. O senhor falou da Celesc, ó. Ele é um carimbo eletrônico, ó. Eles emitem os ofícios por um protocolo eletrônico deles. Então, todo documento da Celesc sai com esse protocolo, tem data, hora, etc. Então, na verdade, isso aqui tudo... Isso. Agora, eu não sei aqui que tem tantas informações, a questão do acesso. A questão do acesso nós discutimos na outra reunião. Tem na pauta a apresentação de uma proposta de regulamentação dos acessos. Foi feita uma conversa com o Sérgio Bertazzo, ele sugeriu, na quinta-feira que vem, levar essa minuta, para não trazer aqui para todos os senhores começar a debater essa minuta, levar primeiro para o planejamento lá, para fazer uma triagem, vamos chamar assim, uma análise dessa proposta, para depois circular nas câmaras técnicas. Então, a proposta de legislação do acesso não vem em pauta hoje, vai circular primeiro para voltar para cá. Aí, o que resta para resolver, para sair a consulta? Nós queremos a consulta prévia para dar seguimento. Nós estamos desde maio do ano passado querendo botar avante esse projeto, que é dessa sociedade, é um condomínio de investidores. Essa Novel é uma empresa, não é minha, eu sou administrador e participo com um percentual pequeno. Então, eles estão nos cobrando a sequência do projeto. Então, o setor de planejamento, ou lá nas câmaras, chegaram a pedir que, no mínimo, fosse uma rua de 15 metros. Porque como a lei hoje prevê que no empreendimento tem que ter via no mínimo de 15 metros, então uma alternativa era, só para lembrar do tema, você tem o eixo da rua. Então, a nossa proposta era 12,5 para cada lado. Então, nós temos o primeiro abacaxi que o vizinho não quer fazer. Então, esse é um abacaxi. Aí, como saída, uma das saídas seria o empreendedor implantar do seu lado só 15. Daí depois, se vão pedir 15 ou vão pedir 10 para o outro, aí ficaria para definir para frente, ou nessa regulamentação dos acessos. Então, a nossa proposição para o processo seguir seria aprovar o estudo do impacto de vizinhança e a questão do acesso ficar ou no mínimo os 15 metros ou aguardar a nova lei. Então, se o empreendedor entender que não quer dar os 15 metros, quer esperar a nova legislação, ver se tem uma outra alternativa, daí é o problema do empreendedor. Você vai demorar mais 2 meses para sair a nova lei, ou 3 meses, né? E se não, atender à exigência da Secretaria dos 15 metros. Só lembrando, se os 2 empreendedores botarem 15 metros, igual não vai ficar uma coisa, dá um desencontro, não sei se lembram disso, né? Tem aí a apresentação se precisar. Esse aqui, ó. Então, no próximo... Eu acho que é o próximo, né? Aqui, ó. Então, para vocês entenderem, então vamos supor, ó, aqui nós estamos querendo fazer o empreendimento. Então, se nós deixarmos os 15 metros, o empreendedor de cá está deixando 15 aqui, porque aqui é a Realizar que está fazendo, e aqui é a Novel. Então, quando esse cidadão for lotear, ele poderá deixar, se ele deixar 10, vai dar um dente, ou ele vai ter que deixar 15. Aí fica 30. Então, essa rua hoje, só para vocês entenderem, essa rua passa na frente do famoso Cadore. Ela vem, me corrija se estiver errado, vem com 20. Quando chega aqui nesse ponto do novo empreendimento a realizar,
o planejamento pediu 25. E daí, nessa situação, ainda pode pular para 30. Né? Então, a questão do acesso, nós vamos ter que resolver. Eu acho que o que nós estamos propondo é deixar autorizado com 15 ou aguardar a nova legislação. Então, o empreendedor vai escolher. Né? Lembrando que com 15 é uma via que as famílias não vamos ter ali daqui 2 anos 200 famílias morando. O loteamento demora 4, 5 anos. Nesse período, é possível que os vizinhos até loteiem. Então, esse assunto automaticamente se regulariza com a implantação pelos vizinhos. Porque quando começa a especulação, vai abrir a rua, vai sair loteamento, normalmente acaba acontecendo. Né? A proposta para... Como é um loteamento popular, né, Roque? É isso? Esse loteamento é um loteamento denominado popular. Sim. Então, para tentar... Então, vamos por partes. Popular. Se ele é popular, é de interesse do município, mas de investimento do empreendedor. Então, eu vejo que como solução um decreto do prefeito desapropriando a área para resolver esse problema por custo de indenização do investidor, se assim ele o quiser, e resolve essa interligação, que daí a pessoa que não quer vender vai ter uma avaliação do município, valor de mercado hoje, que é área rural, certo? Que não vai ter especulação do futuro implantação, que já está à venda, que é esse o problema, que você foi procurar o proprietário, não quis te vender, porque ele está especulando que já vale tanto, porque tu vai implantar o teu loteamento ali. Vamos falar... E o teu problema foi gerado porque deu essa... Então, se nós tivermos esta questão do município colocar um decreto que, se os quiserem fazer, teria essa desapropriação por custa deles no valor X do metro quadrado para resolver esse ponto de interligação, acaba o problema. Ele implanta conforme necessita, o planejamento pediu, dos dois lados a gente resolve esse problema e não ficamos mais nisso aí, mas tem que ser às custas do empreendedor. Viu, Antônio? Deixa eu ter... Essa proposta de lei que vai vir para cá é a mesma que nós protocolamos lá no Estado, para regular no Estado todo. Ela diretamente você não pode dar um dinheiro, vamos dizer assim, eu dar um dinheiro para a prefeitura desapropriar. Isso tem uma mácula que não dá. Então, já houve um caso aqui, por exemplo, a prefeitura, ou a Cooperalfa deu dinheiro para a prefeitura desapropriar uma área para instalar a indústria da Alfa, coisa antiga. Teve briga judicial, foi anulado. Então, o município não pode receber um dinheiro, porque daí é o seguinte, eu não sou inimigo dele. Então, eu quero tomar a terra dele. Daí eu pego o dinheiro, dou para o prefeito vai lá e desapropria a terra dele. Não pode. Então, nós pensamos e temos uma proposta que iria suprir isso. Como que seria? A prefeitura tem que desapropriar, tirar o dinheiro do bolso, mas em seguida ela cobra desse proprietário a contribuição de melhoria, todo o investimento que nós fizemos. Então, nós vamos fazer o investimento na via pública. Esse custo vai estar no orçamento. Olha, essa rua aqui custou 500 mil, custou 1 milhão. Esse 1 milhão, esse custo que nós bancamos, o município cobra do camarada. Então, ele paga a desapropriação e depois cobra a contribuição de melhoria ou a valorização da terra, porque quando tu abre uma rua, desapropria, você pode cobrar a valorização que houve sobre aquilo. Então, a nossa proposta de legislação vai nessa linha. Então, por isso que nós estamos falando em liberar a consulta prévia mediante a solução que vai acontecer logo ali. Né? Só que não podemos liberar... isso é uma suposição que nem o que o teu vizinho está fazendo. Vai valorizar mediante isso, nós vamos resolver mediante isso. Não dá, não resolve, vai ficar lá na frente, alguém tem que resolver. Eu ainda acho que nós tínhamos que mandar para o jurídico essas duas e na próxima reunião resolver, então. Porque assim, eu acho que a prefeitura pode desapropriar, então, que seja um valor X, você vai lá e deposita aqui via Concidade o comprometimento para comprar isso aí, é uma antecipação de alguma coisa, tu cria, a prefeitura faz todo o processo, mas mediante a você aportar o dinheiro, ou o investidor, ou o conjunto lá, está entendendo a ideia? Sim. Não é você ir lá pagar, você vai passar para o município vai pagar. Mas isso tem um vício, não pode, Antônio, isso já mas ocorreu. Vamos consultar o jurídico. E deu na trave, os advogados ganharam, foi cancelado tudo. Não, a prefeitura já fez para ajudar a Alfa na época e não deu certo. Então, pessoal, eu penso que aqui é a liberação só da consulta prévia. Depois da aprovação do projeto, vai ter que resolver o acesso. Coisas. Vai ter que resolver o acesso. Isso a parte técnica do município vai cobrar essa solução do acesso. Ela não vai emitir um alvará se não vai emitir se não tiver resolvido. Mas a consulta prévia dá condições de irem trabalhando nisso. Pois não.
Quando você fala os 15 metros, e a rua ficaria enviesada, como se diz, né? Eu acho que esses 15 metros tinha que ficar na caixa dos 25 e não ultrapassar os 25. Aí tudo bem. Ah. Quer dizer, ele faz 12,5 metros e teria que pegar mais 2,5 do outro. E aí ele não pode pegar esses 2,5. Por isso que ele tem que recuar para a terra dele. Sim. Só que daí você enviasa a rua. Mas daí fica uma rua de 30, fica uma avenidão. Melhor maior do que menor. Porque então, nesse caso, se a legislação, a mudança da legislação vier, você resolve isso e não precisa desses 30 metros daí. É isso? Tá, tudo bem. Será penalizado com a contribuição de melhoria, mas tem que virar lei, tem que ter uma lei para isso, né? Não, eu entendi, mas não dá, juridicamente não dá. Queres falar, Antônio, para ajudar? A gente estava conversando aqui que, então, haveria essa possibilidade de liberar a consulta e, na tramitação, ver, aguardar se sai mesmo essa questão da legislação. Eu entendo que a consulta poderia ser liberada, porque daí vamos liberar toda a parte interna do loteamento, o área institucional, e etc., etc., mas liberar esse acesso com 25. Porém, né, Roque, no momento em que vier esse documento, a gente faz um adendo e todo mundo assina de novo, consulta prévia, retificando esse item da consulta prévia. Mas daí liberar com 25. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Roque, tu não teria como fazer de 20 essa via? Tu poderia invadir mais 5 metros para o lado de cá e depois a realizar a gente cobraria 20 também e nós abriríamos 20, já que vem 20 lá de baixo e depois tentamos mudar para... E quando o outro for lotear, tu vai ter que pedir o... Não, mas eu digo assim, ó, em vez de ele abrir 15, abrir 20, tu tem como? Mas daí tu vai ficar... Não, se o loteador, se o empreendedor quiser jogar essa área maior dentro do seu empreendimento, pode. Só vai ficar desconectado, porque nesse raciocínio, né, vem 5 para cá tu não e vai consegue 5 para lá. pegar em cima dos 10 porque a matrícula do proprietário de baixo está com o eixo da via ou com a borda da via? Pois se é com a borda, o pedacinho de via existente já está fora da matrícula dele. Então, vocês podem usar. Mas ali agora, se a matrícula dele diz que é com o eixo, daí não. Daí ele tem toda essa lateral dentro da matrícula dele. Vocês olharam a matrícula? Não tem, mas a via existe. A via está lá, vamos dizer, tem 4 metros. Então, o eixo dela é 2 para cada lado hoje. Então, eu teria que pegar o eixo, abrir 15 e ainda vai ficar 2 sobrando, vamos dizer. Hoje, lá, fisicamente, ali naquele local, tem uns 4 metros, em média. Ela é bem estreitinha. Então, partindo do eixo, que é a divisa, aí, daí joga ou 15 ou 12,5. Esse é o debate, né? Tá, mas na hora de retificar, já não vai ter que retificar com a medida real da via? Não, a retificação é com a borda. Entendeu? Com a borda. Se a via tem 4 metros, ele vai marcar o eixo, vai tirar 2 metros para o lado do Roque, 2 metros para o lado dele, ele vai tirar fora somente esses 2 metros. Na nossa matrícula já está até retificada. Nós já abrimos mão, já esses 2 metros já sumiu, vamos dizer. Já ficou público. É certo que é 4 metros. É certo que é 4 metros. Então, para nós ir para frente aqui, sim. Um raciocínio é dar consulta prévia e esperar definir. Só que a Tânia precisa de uma definição. Vocês vão cobrar os 25, é um caminho.
Vocês vão cobrar no mínimo os 15, é outro caminho. Né? Para ficar claro também, a nossa proposição é, pelo tamanho do loteamento, pela situação que está ali, que com 15 seria viabilizado. Automaticamente vai virar, no mínimo, 25 de rua, ou 30, porque os vizinhos vão... O pedido já foi pedido 25, né? É que se trata de uma estrada municipal principal. Então, a largura é 25, pelo plano diretor. Então, 25 ela tem que ter. Né? Não, o que eu pensei... Tanto que com 15 aqui ela pode virar 30. Se depois o outro cidadão vem e vai mais 15, vai virar 30. O que eu pensei que poderíamos fazer um passeio mais largo no momento em que virasse 30. Entendeu? Não, é 25. Mas assim, ó, nós até... É 12,5 para cada lado, diz na lei. Poderíamos pedir 15, porque a largura mínima de vinha é 15. Então, nesse momento, como ele está parcelando, oficializando só um lado, poderia ter uma via de 15, porque ela não foge do plano diretor. Só que daí, quando o vizinho da frente parcelar, nós não vamos pedir só 10, daí nós vamos pedir 15 também, daí nós vamos ficar com uma via de 30. Mas daí é melhor, né, Tânia? Então, aí não tem prejuízo. E não vai encaixar, vai dar o dente. Então é mais fácil pedir 15, né? Então, mas aí são alternativas do futuro, né? Sim. O que a gente tinha que encaminhar hoje... Nós precisamos ver a questão da consulta, se tem condições de... Sim, vai. Por isso que está sendo... Por isso que nós temos que criar aquela regra geral para todo... Sim. Nós estamos propondo 15, né? Nós iríamos urbanizar os 15. Não, inicialmente era 12,5. O que nós estamos propondo hoje para desenrolar o assunto é os 15. Se sair a lei, nesse meio tempo sair a lei e tiver uma solução de só 12,5, claro, né, nós vamos tentar ficar nos 12,5, mas se não tiver solução, nós vamos ter que dar os 15. Mas é que 12,5 é complicado, né? Porque digamos que o vizinho da frente demore 30 anos para parcelar Mas quando eu falo resolver com 12,5, vamos dizer, é naquela linha do Antonini. Virou uma lei, dá para desapropriar, a prefeitura não vai ter, vai ficar claro o que vai acontecer, tem uma norma para forçar esse cidadão do lado, daí nós vamos dar só os 2,5. Se tiver a solução da regra da lei, né, de cobrar do outro. Então, se tiver a regra, nós vamos entrar com os 12,5 e vai ter a solução dos outros 12,5. Esse é um cenário. O outro cenário, que é o pior, é no mínimo os 15. Daí desenrola. Só que hoje, como a legislação hoje é 15, não temos como pegar menos. Eu entendi hoje, vocês não têm como liberar com 12,5, tem que ser 15. Tem que ser 15. Então, o que nós estamos pedindo é a regra que existe hoje, é os 15, no mínimo 15. Estão entendendo? No mínimo, se for... Vamos lá. O problema é que está todo mundo com dificuldade e não está madura essa situação, porque ela é problemática mesmo. Se fosse fácil... Sim, se fosse fácil, não estava... Já estava nem aqui. A Tânia resolvia. Já estava tudo resolvido. Nós temos um problema ali que é o desencontro da continuidade da rua. Sim. Certo? Então, assim, a 25 é o mínimo que tem que fazer. Certo? Quando eu estou propondo 15, ela pode virar 30. É melhor para a cidade, não é pior. Eu entendo, mas assim, aqui no teu empreendimento vai virar 30. No outro, 30. Mas lá na pronta já é 18. Já é 20. 25. Não, mas o passado não adianta. A locadora já passou. Daqui para frente, vamos supor que ela vai se consolidando com 30. Os próximos vão virar 30. Nós estamos falando do desencontro de vias, que já vai ocorrer nessa aqui pelo próprio fato dela ter um pedaço da rua ser 20 e vai para 25. Então, eu não vejo a necessidade, daí, nesse mesmo problemática anterior, nós fazermos com 15, pode ser com 12,5. Então, é isso que, se a lei pede... Só que a lei não permite. Não, a lei não permite 12, não. Não, 15. Então, se é 25, é 25. Sim. Então, a caixa está garantida, isso não é o problema. O problema é só o que vai implantar. Estão discutindo agora o que vai implantar agora. É 12,5 ou é 15. Então, nós estamos propondo... Se pudesse implantar os 12,5, ele implantaria os 12,5. Mas como a lei pede 15, tem que ser 15. Alguém tem uma sugestão para definir isso? Acho que aqui está todo mundo perdido. Eu não sei se nós vamos chegar a alguma solução. Não, é que não tem sugestão. A legislação nos amarra. É 15? Então tem que autorizar 15, é isso que nós estamos propondo. Só que daí autorizaria 15 agora.
Ah, futuramente vai virar 30? Essa é a orientação técnica. Sim. Posso só um minutinho? Sim. Só para vocês entenderem, a caixa da via é 25, ok? Tá? Ela já está garantida, porque quando a outra pessoa for lotear, ela vai ter que fazer os outros 12,5. Então, a questão ali de 15, vocês têm que aprovar 15, ela é 25, ponto. Então, acho que isso não seria empecilho. A questão é só a infraestrutura de 12,5. Vejo desta forma. É o que eu estava falando. Era o que eu estava falando. Que eu não vejo necessidade de implantar os 25, ser 12,5, sem daqui 4 anos sair. O problema vai ser lá no futuro, daqui 4 anos. É esse que eu não... Só que daí se exige, se para uma rua trafegável ser 15... Esse é o ponto. Sim. Justamente. Sim, não. A Luana está lembrando, tem outro raciocínio que, como ela é popular, a lei permite até 12, mas daí não estamos aí para complicar, queremos desenrolar o negócio, senão já estamos desde maio do ano passado. É via interna. É via interna, né, Roque? É. 12 metros é via interna. Daí Sim, a principal então, é no mínimo 18. Daí, veja. só que daí a municipal é 25, que daí é outro item superior. Quando essas estradas municipais existirem, o empreendedor tem o direito de ir lá e abrir os 25 por se tratar de faixa de domínio. Não tem do proprietário dizer que não. Tânia, Me responderam sim, isso. eu sei. Contaram uma abobrinha, né? Porque o Secov, já na discussão do plano diretor, trouxe essa proposta que isso não ia funcionar e disseram que ia funcionar. Mas não pode. Como é que vai entrar na terra do outro, gente? Não existe isso aí. Então, eu sei. Então, o tema foi embarrigado, né, Tânia? Não, mas Roque, não foi resolvido. verdade, Por isso que eu estou propondo criar a regra agora. Roque, na verdade é assim. Foi discutido isso aí que a Tânia falou. Não, realmente foi. E daí tinha um entendimento que o município ia desapropriar todas as vias municipais. Só que daí não foi feito por causa do passivo, que daí foi feito aquela questão de doação dos 12,5 para cada lado. Que de cada retificação não era 2 metros, era para ser doado os 12,5 já para ficar via na sua largura, contemplando essa faixa de domínio. Esse era a conversa lá, por isso que eu estou falando. Sim. Que essa discussão que eu estou falando aqui surgiu lá naquela época e se levantou essa possibilidade de fazer por interesse, que daí vinculou aqui ao interesse do município, esse loteamento popular, para ter essa desapropriação. Então aí que não ficou... Sim, mas não ficou, veja, o tema não ficou resolvido, alguém falou essa bobagem que por ter uma faixa de domínio, o vizinho pode entrar lá e abrir a rua. Isso não existe, gente. Então, isso aí, infelizmente, ficou falho no plano diretor. Nós trouxemos uma proposta e, infelizmente, o município não acatou e não trouxe para a pauta. Agora passou. O pessoal ali, como envolve um monte de divisas, é na hora de apresentar o projeto que tem que ser resolvido. A solução nós não vamos levantar aqui e ficar divagando. Vai ter que ser tecnicamente com as áreas lindeiras. E isso vocês vão apresentar lá na prefeitura na hora da aprovação do projeto. Proposta agora liberar consulta prévia. Consulta. Então, ela está autorizada a emitir a consulta prévia e deixa a questão do acesso para depois. Tá. Só que nós vamos fazer o projeto com 15 ou com 12. Nós temos que ter uma definição, gente. Não adianta barrigar. Mas eu estou trazendo a solução, meu querido. Não. Ó, todas as escolas que o professor passou aqui, o que dizia ali? Loteamento tal, loteamento tal. Se não é os loteamentos, não tem área pública, então, não tem escola. Ó, pessoal, nasce pelo loteamento. As coisas começam aí. Lógica. Cidade regular. Nós temos que defender a cidade regular e ir para frente, não para trás. Questão lógica. Eixo da rua era a divisa das áreas. É isso. 12,5 de um lado, 12,5 do outro, dá 25. Mas a Tânia está puxando uma regra que a legislação pede que não possa acertar. Então não tem o que fazer, tem que dar os 15 e bola para frente. A legislação não permite menos que 15 na aprovação. Ah, bom, tá. Mas então, daí, mas nem vamos brigar pelos 12,5, o povo mas tem daí é uma questão aí... Não, se a legislação não permite, por que nós estamos discutindo? Pois é, se é 15, é isso que eu estou propondo. Vamos votar os 15. Não. Não. Tem que encaminhar uma votação, presidente. Eu acho que tem.
Não, porque a questão, Leno, a legislação diz que tem que ter 15. O que elas estão dizendo aqui que por ser o tipo do... O FDDB ali seria, a estrada municipal é 12,5. 12,5. Os artigos são conflitantes, por isso que nós estamos discutindo. Tem artigo que diz uma coisa, tem artigo que diz outra. Eu não quis trazer o tema hoje, que já é enrolado, para discutir. E nem fala de infraestrutura, é muito falha, a regra é muito falha. Só para quem A legislação permite nós alterar a legislação pela aprovação? Não. Então, a gente está discutindo o que? Se a legislação diz que tem que ser 15, tem que ser 15 e acabou. E eu acho que a gente está perdendo tempo na discussão. É isso que nós estamos dizendo, já. Eu também acho, porque, igual a Tânia falou, vamos liberar e depois a gente vê como vai fazer. Se vem a lei, a gente se adapta a ela e pronto. No mínimo é os 15, não tem o que fazer. No mínimo é os 15, e deu. Ou não faz o empreendimento, ou vai fazer prédio, vai inventar outra coisa. Nós podemos, na sequência, então, Raquel, nessa maneira, de fazer os 15... Eu acho que sim. Até que vai, quem sabe até vem a resposta antes e se altera até a... Não, para nós eu acho que tem uma luz. Querem fazer, está definida a regra. Daí a Tânia também não fica enrolada. Sim, sim. Se os senhores dão aprovação clara para ela, ela pode canetear, senão ela fica na dúvida também. Só uma sugestão, presidente. Eu acho que assim, como disse o professor Gilberto, eu acho que se a lei exige 15 metros, nós não podemos alterar a interpretação da lei. Mas me parece que aquilo que foi falado antes, com relação à Cooperalfa, era uma obra de interesse privado, e por isso que teve a anulação no Poder Judiciário. Mas o alinhamento de vias, né, que é a forma como nós urbanizamos o município de Chapecó desde a sua fundação, ela é interesse público, o alinhamento das vias. Eu acho que, nesse sentido, o Concidades poderia fazer, agora saindo do aspecto deste projeto, fazer uma contribuição para que a Câmara de Vereadores se posicione com relação à expansão territorial no que diz respeito ao alinhamento de vias, reconhecendo o interesse público no alinhamento de vias para possibilitar o Executivo a desapropriação nesse caso. Tá? Porque daí nós estaríamos possibilitando um ato do município, reconhecendo, mesmo que o empreendimento seja privado, mas que o alinhamento de vias é de interesse público. Porque senão nós vamos começar a criar dentes na cidade inteira. Porque vai ter muita gente que não vai querer, de repente, fazer um empreendimento. Certeza. E daí nós vamos ter um problema mais tarde com relação a todo o fluxo viário do município. Então, nesse sentido, nós poderíamos deixar uma contribuição do Concidades para provocar o Legislativo, né, de reconhecer o interesse público no alinhamento das vias. Viu, Brau? Só para colaborar, a proposta que o Secov criou, que está lá no Estado, pode virar uma lei estadual, não precisava nem estar discutindo aqui, é a mesma proposta que nós apresentamos para o município antes de aprovar o plano diretor. Mas é que aí... Essa proposta, ela tem assim, se todo mundo for querer chamar um vizinho, vir aqui no prefeito e dizer, eu preciso que você abra a rua aqui e desaproprie. Então, tem que criar um interesse público. Daí, na nossa visão, não que a gente seja dono da verdade, cada loteador vai entrar aqui, tem um problema com o vizinho, que o vizinho não cede a rua. Aí teria que vir para o Concidade, e o Concidade iria definir. Esse empreendimento, para esse lado da cidade, interessa ampliar essa via. Então, aí vamos desapropriar. No outro lado lá, da IFAP, para o lado do Santo Antônio, não interessa. Então, esse empreendimento vai ter que aguardar. Se o vizinho não cede, se não tem uma solução, o município não desapropria. Então, na proposta que nós vamos trazer, que é evidente que pode ser modificada aqui ou lá na Câmara de Vereadores, teria que, nesses casos, ter uma aprovação especial do interesse público, para daí o prefeito puxar o dinheiro do bolso para desapropriar, para não ficar também livre para gastar em qualquer caso, vamos dizer. Na verdade, o Concidades não tem competência para determinar o que é interesse público ou não. Né? Isso cabe ao Poder Legislativo e daí o Executivo efetivamente verificar em cada caso. Sim, mas haveria... Mas me parece que nós poderíamos fazer uma contribuição de uma provocação à Câmara de Vereadores, que é quem detém a competência, para determinar que o alinhamento de vias em futuras expansões territoriais representa interesse público. E daí o município, caso a caso, vai determinar aonde que faria essa desapropriação. Primeiro cria lei, quer dizer, depois... Isso, que daí o que acontece? Só uma pequena modificação dizendo que é interesse público o alinhamento de vias. Porque nesse caso, daí nós não vamos criar mais dentes, senão daqui a um pouco nós vamos ter várias situações, não só essa, mas eu quero dizer de futuras, que vai criar dentes, como nós já temos em outros bairros onde o município foi omisso no passado. Né? Então, quer dizer assim, nós precisamos que o Legislativo
entenda este problema, esse drama, né, e que, de repente, veja que não é um interesse privado apenas, mas o interesse público é a manutenção do alinhamento de vias. Obrigado. Ok. Partimos, então, desse caminhamento e colocamos em votação a questão da liberação da consulta? Sim? E esse encaminhamento... São duas questões. Né? Uma é a liberação da consulta, com 15. Não, ele só corrige o RIV que está com 12,5. Tá? Isso? Ok? Então, parte com 15, libera-se a consulta. Se nesse intermeio vier alguma legislação, alguma coisa pertinente, se altera. Ok? Então, colocamos em caráter de votação. Quem concorda com essa proposição, por favor, se manifestar erguendo o braço. Com quem concorda? Ok? Quem não concorda, por favor, se manifestar. E a abstenção, se alguém se abstém. O Roque que se abstém porque ele está... Ok? E a outra proposição, então, é de fazer essa deliberação para a Câmara de Vereadores para tratar desse assunto. Isso também, até o próprio Roque pode nos auxiliar, né, Roque, lá para encaminhar. Pode ser? Tá. Então fica essa proposição aprovada também para encaminhar para... Sim. Não, eu só queria saber como que nós vamos fazer nessa hora aí de dar consulta prévia de 15, se efetivamente o plano pede 25 e diz que é para obedecer os anexos que tem na lei para a rua de 25. Como é que nós vamos pedir ela de 15, com a infraestrutura de 15, sendo que ela teria que ter 25? Não entendi como nós vamos fazer isso. Mas 15 não é o mínimo? O mínimo para uma via dentro do loteamento, não para uma estrada municipal. Eu acho que liberamos com 25 a consulta prévia e depois o Roque vê como que vai funcionar, porque a Natália tem razão. Como é que nós vamos fazer isso? O mínimo é 15. Se não fosse uma estrada municipal. Porque assim, o mínimo é 15 se o acesso dele fosse por uma rua de 15 ou uma rua de 20 até, que se pedisse só 15 nesse momento, digamos. Mas aí é uma estrada municipal, ela tem razão? Como é que nós vamos fazer a consulta prévia alterando a estrada municipal? Porque, em Roque, se a gente pedir... Cadê o Roque? Se a gente pedir com 20, te damos a consulta, te pedimos com 20, e depois a gente espera a lei, espera o que for, te pedimos os 25, porque é verdade. Como é que nós vamos fazer a consulta? Me ajude, nos ajude aqui. Não, ele fala ali no artigo 303, fala que é uma estrada municipal de 25 metros, com passeios de 3 metros cada lado. Aí embaixo, 306, da malha urbana, fala que... 304, fala que tem que obedecer o anexo 7, acho que é o B ou C, não lembro de cabeça. Teria que, assim, então, abrir com 20... pedir largura de 25, mas que obedeça o anexo 7E, que é o de 15, teria que ser alguma coisa nesse sentido. Tentar se encaixar no que pede no artigo. Sim, senhora municipal. Sim. Não, é só por causa da consulta.
Sim, gente, aí voltamos de novo a estaca zero. Presidente, só para a gente não sim. voltar. Me parece que assim a situação é dessa forma. Faz a prospecção da via no eixo que ela está. Como tem que ser. Tá? Do alinhamento como está. E o que acontece? O ROC vai fazer todo o projeto com esse alinhamento. No período, agora nós liberamos a licença prévia, e no momento que vai ser liberado o alvará, vai ter que já estar resolvida a situação da outra situação. De que forma? O município vai ter que fazer uma legislação autorizando a desapropriação do outro espaço. Tá? E o empreendimento só vai ser cobrar os 25. Tá? E daí o que acontece? O ROC, nesse período, juntamente com os outros integrantes, vão buscar a mobilização da Câmara de Vereadores para que faça essa desapropriação. A regularização. Mas me parece que nós permitimos aqui que o projeto siga. Né? Sim. E daí a implantação lá, ele vai conseguir já botar o asfalto na parte dele. O restante, ele vai aguardar essa legislação para que daí ele possa ter autorização final para daí encaminhar o cartório posteriormente. Me parece que nós solucionamos a continuidade do projeto já na prospecção, para não ficar o dente, resolve a situação do dente e faz a prospecção da via no eixo original. Pode ser assim? Ok. Isso. E já faz o ofício solicitando ao prefeito que leve essa questão do alinhamento. Acho que daí tem o texto que o professor Brown falou ali, que pode ser melhorado pelos vereadores, mas daí faz a provocação, oficia, que nós temos uma falha no plano diretor. Oficia, nós temos uma resolução recomendada. Oi? Resolução recomendada. Já vai fazer a legislação toda ou só? Não. Só a resolução, é só uma recomendação. Tá, recomendação. Daí, assim, o problema nosso é 525 metros quadrados. A metade disso, porque metade é de um lado e metade é do outro, vai dar 225. A indenização até 225 metros. Ok? Ficamos assim, então? Andamos? 25. Com 25. Libera a consulta prévia com 25 metros. Tem que estar definida a questão da complementação. Não, Câmara de Vereadores, isso, para tratar do assunto do alinhamento das vias. Ok? Tem que oficiar a votação. Vamos lá. Tem que oficiar a votação porque houve uma votação anterior. Então, oficializamos a votação para anular a anterior. Então, em caráter de votação, quem concorda, por favor, se manifestar dessa nova proposição, então. Por favor, se manifestar. Quem concorda? Quem não concorda, por favor, se manifestar. Dos 25. Até... Isso. Sim, não, a Tânia ficou bem claro. Ok? Estou contando para ver se já tem quórum, já quase não tem. Item 4.4. Exaustivo, mas é. Apresentação, debate e celebração dos processos encaminhados às câmaras técnicas. Protocolo 6868-2016, de Antônio José de Marco, solicita relocação de curso hídrico e a respectiva APP em virtude da unificação dos lotes 48 e 50 da quadra 25, no centro, conforme prevê inciso 4º do artigo 477. Tem o parecer da Câmara de Meio Ambiente. Trata-se da solicitação de relocação de recurso hídrico e respectiva APP, área de preservação permanente. A área encontra-se com frente para a Rua Marechal Bormann, com a APP entre os lotes 48 e 50 da quadra 25, no centro, conforme mapa anexo 3 do Plano Diretor de Chapecó. Conforme está apresentado ali, a APP está entre os lotes 48 e 50. Isso é como está agora. Aí foi solicitado, ele foi juntar os lotes, né? E aí, unificar os lotes, e aí verificaram que tinha o curso d'água.
Aí a fundamentação. A área em questão, segundo o plano diretor, possui zoneamento AUC, que é a área urbana central, e APP, que é a área de preservação permanente. Aí foi solicitado o parecer da SEDEMA, e conforme o parecer emitido durante a vistoria realizada no local, verificou-se que o curso hídrico está canalizado e está localizado entre os lotes 50 e 50A da quadra 25, diferente do que é apresentado no anexo 3 da Lei Complementar 541. Então, eles foram lá, tem o parecer anexado aqui ao processo, foram com o pessoal da prefeitura, aí verificaram que o curso d'água realmente não está no local indicado no anexo. Então, a conclusão é, pelo exposto, com base na Lei 541, a Câmara Técnica conclui pelo deferimento do pedido de relocação para a quadra proposta, desde que respeitada a faixa de APP, conforme a legislação ambiental vigente. Isso é um problema, essa questão da localização dos cursos d'água, e isso já tem uma resolução recomendada, que foi feita aqui pelo Concidade, que é para fazer o levantamento, né, no município todo. Então, acho que isso já está sendo encaminhado, né? Mas isso é um problema sério que acontece bastante. Diga. Cadê o outro microfone? Tá, assim, aqui, nessa área central, na AUC, que é na AUC e AUT, que é a área urbana central e a área urbana de transição, foi realizado o diagnóstico socioambiental, e nessas áreas, conforme o promotor ele está ciente, né, foi feito tudo em concordância com ele. 5 cada lado. Nas áreas que tem canalização fechada, envelopada, eles falam, aí é 5 metros de sanitária. Faixa sanitária. Mas... Isso segundo isso foi para o plano diretor, né? Para artigo 60, se eu não me engano. Não teve aquela recomendação daquelas áreas que tivesse licença ambiental? Exatamente. Então, assim... Áreas regularmente... Por isso que eu coloquei, na verdade, por isso que eu coloquei no parecer aqui. Eu não coloquei que é 5 metros. Eu coloquei que ele tem que respeitar a faixa de APP. Então, isso vai depender. Isso ele vai ter que... Tipo, para qualquer edificação e tudo, ele vai precisar da licença ambiental e tudo mais. Então... Não, lembra que veio uma recomendação do promotor, agora que tocou nessa... porque assim... No começo do ano, lembra, logo se assumiu. Veio a recomendação, acho que... Não sei se foi esse ano ou ano passado. É que o plano diretor, ele colocou assim... Todas, né? Era 5 metros. Que ficaria 5 metros para canalizações abertas ou fechadas. Então, ele... o promotor recomendou que se alterasse só para canalizações fechadas. E ainda com a ressalva de que tivessem o licenciamento para tubulação. Isso. Daí... E senão ele poderia, se nós liberássemos com APP diferente, ele podia entrar com um processo lá, não sei das quantas lá, contra os membros aqui também. Isso. Na verdade, isso aqui é... No caso, se ele conseguisse, tu falou da canalização, se conseguisse licenciamento para canalizar, daí passaria a ser... Na recomendação do promotor, né? Isso. Assim, fala regularmente canalizadas, né? E isso implica em licenciadas, né? Pois é. Sim. Mas... Presidente, só para me entender, ele pede... nesse caso, ele queria unificar os lotes. Aí foi para o processo lá na secretaria ali da Tânia e da Natália, né? E elas solicitaram o parecer da SEDEMA, que foi lá e verificou, porque o empreendedor disse, não está passando aqui o curso d'água. Então, a SEDEMA verificou e realmente não está passando por lá o curso d'água, porque ele está canalizado, às vezes é difícil de verificar. Então, eles verificaram que passa do lado. Isso, a relocação, daí, isso foi a gente concorda com aqui. Isso é a única solicitação dele aqui, é a relocação do curso d'água e da APP, porque a APP vai junto com o curso d'água, né? Nós vamos estar comprovando o que está realmente no local. Sim, isso ele não está pedindo para... A gente não está dizendo aqui que está aprovando uma construção ou qualquer coisa. A gente está dizendo aqui no parecer que a gente fez foi que a gente está de acordo com a relocação do curso d'água, conforme a vistoria,
e que ele deve respeitar a Sim. APP, né? Então, aqui, que nem eu estava falando com o Brau, no mapa do plano diretor, o rio está num lugar e o que ele está pedindo é colocar Isso. o rio no lugar certo. Isso. Então, essa é uma coisa tranquila, né? Isso sim. Tá. Foi Mas isso eu... que a gente disse. Aí o proprietário do outro terreno vai ter que respeitar. Já tem? Sim. Mas eu quero crer o seguinte, que dizer que o rio está em outro lugar, eu acho que está barbada, né? Mas me parece que ele também vai querer saber qual o recuo, né? Será que ele não pretende isso? Ou não está no pedido dele? O recuo, conforme o plano diretor, a Lei Complementar 541, é 5 metros. Assim, o plano diretor até não fala nessa questão de ter ou não ter, mas, né, então, a princípio, seria 5 metros, mas se ele atendesse todos os requisitos, né? É simplesmente uma atualização do Ele vai tá. juntar os lotes, pode juntar os lotes, não tem APP, porque a APP está mais para lá. Está fora. É isso. Okay. É só uma atualização. Isso. Aí, e outra questão que a gente foi feita a resolução recomendada, que é a função aqui do Concidade, para fazer o levantamento, porque existe muito curso d'água que está em local... Se é o certo, eu não sei, porque, na verdade, eu não posso nem dizer que isso aí é o certo. Vai que foi alterado em alguma época. Sim, vamos dizer que nós estamos só atualizando o que está hoje. Foi feito conforme o levantamento do Estado lá em 2010, 2011. Né? Por isso que a gente quer fazer o levantamento, ver a necessidade de fazer o levantamento atual e correto. Né? Ok. Então, na verdade, a comprovação da real a situação atual. Tá? Então, tem um parecer positivo da Câmara. Isso, é só para ele unificar os lotes. Tá? Então, colocamos aqui em concordância, em votação. Se o Concidade tem alguma... Eu acredito que não. Mas coloque em votação. Quem concorda com o parecer, então, da Câmara aprovando essa situação, por favor, se manifestar. Quem não concorda, por favor, se manifestar. E se alguém se abstém? Não. Ok? Protocolo 28.281/2016 da RC Industrial Limitada, EPP, solicita a correção de gravame de recurso hídrico nascente respectiva APP sobre a área de terras matrícula 112.008, localizada próxima ao bairro Santo Antônio, conforme prevê o inciso 4º do artigo 477. Semelhante também, né? Sim, esse é assim, trata-se da solicitação de correção de gravame na matrícula 12.008, próximo ao bairro Santo Antônio. 12, né? Ai, que é suplente, né? Ah, então. Só uma... Não, eu estava contando contigo. Não. Então nem a outra não tem validade, você já estava... Mas eu prever que tem que chegar na hora de prever que tem que ficar até o final, daí fica difícil também, né? Não, presidente, anteriormente havia, porque estava aqui ainda o Ricardo, estava o craque, o Lírio. É somente nessa aqui que... Gente, daí fica difícil. Aí fica difícil. Não. Viu? Tem uma proposição, nós começamos a estipular prazo tempo para os assuntos. Se bem que não adianta estipular tempo, se chegar no final não estão aqui também, não adianta. Uhum. Não, mas estipula tempo, terminou o tempo, acabou, vai para a próxima. Amigo, acabou o tempo, acabou, não, senão vamos ficar aqui 5 dias. Vai ser meia hora, acabou o tempo. Nós fazemos hoje na CPA, CPA assim, terminou o tempo, foi, acabou. Vai aguardar 60 dias. Vai aguardar 60 dias. Ou faz uma reunião extraordinária para discutir o assunto. Não, extraordinária comissão, não me fale mais, não, extraordinária comissão, porque não funciona. Está encerrado, não tem quórum?
Sinto muito. Acumula? Com certeza acumula. Só para lembrar, né, dia 5 tem a capacitação do Secov, a mesma que teve, está tendo a segunda edição do mesmo assunto, tá, a princípio. Dia 15 é a próxima reunião. Tem que confirmar a presença, tá, para valer, senão não tem... Sim. É. Nós estamos ao ponto de estar pedindo, pelo amor de Deus, para alguém se candidatar a entrar no Constitucional, então. É. Só que eu vejo que é um pouco de falta de consideração, porque são assuntos rápidos que precisava aqui de 5 minutos cada um. Aí ficamos 1h30 discutindo isso, não pode esperar 5 minutos por causa. Eu até estava controlando, mas eu não me toquei que tu era suplicário. Ok. Mas aí os dois vai para mim o só.